Hoje o nosso entrevistado é o pastor Luciano Barcelos, ele que pastor visita os seus GCs constantemente, tem muito a falar conosco no Lagoinha GC de hoje. Fica ligado. E o Lagoinha GC já começou nessa mesa maravilhosa, como todo o programa, e nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, um pastor, um amigo, alguém que é fruto de GC, ele vai contar um pouco mais. Prazer receber você aqui, Luciano. Luciano que é pastor da Lagoinha Industrial e de outras lagoinhas também, porque Deus tem usado ele poderosamente aqui em Lagoinha. E ele é um pastor de área, coordena vários GCs, está na visão da nossa igreja já há algum tempo. Eu queria que você contasse um pouco, Luciano, antes de falar do seu trabalho, vamos dizer assim, com o GC, conta um pouco da sua história. Você estava me dizendo aqui, antes de começar, que você é fruto de GC, né? Fruto de um pequeno grupo, a sua vida foi transformada. Conta um pouco pra gente. Pastor, então, eu comecei com um GC no bairro Amazonas, é um bairro ao lado do bairro industrial, onde a líder na época era Vaíta. E essa mulher cuidou muito bem, sabe, de mim, da minha família, minha esposa Luciana, nossa filha Vanessa. E nós chegamos lá sem conhecimento nenhum, porque eu não era evangélico. Eu não conhecia nada, não tinha visão nenhuma do evangelismo. Aliás, eu era meio que anticrente, sabe? Assim, eu não gostava de crente, não. Eu passava e aqueles crentes de terno bonito, eu pegava extintor de incêndio. Eu era meio anticrente. E essa mulher, ela era a líder da célula, ela começou a cuidar de mim, da minha família, e esse cuidado eu nunca tinha tido. Te constrangeu? Me constrangeu. Eu nunca tinha visto um lugar, umas pessoas que tivessem tamanha comunhão e tamanho cuidado pelas pessoas. Eu achava que a igreja ia cuidar, mas a igreja, ela cuida com os pequenos grupos. Aceito café? Eu aceito, obrigado. E foi lá, com essa líder Vaíta, que começou a nossa história. A partir daí eu dei espaço, né? E aí eu ofereci a minha casa para podermos ter uma célula. Ela me explicou a respeito da multiplicação e aí eu fui ser anfitrião. E aí a Cláudia foi liderar na minha casa, que era líder em treinamento dela. E aí o GC na minha casa começou. Quando foi multiplicar o da minha casa, aí eu assumi como líder na minha casa. Isso em qual ano, senhor? Isso em 2010, final de 2010. E aí, com 6 meses, eu já tinha multiplicado a minha célula 3 vezes. Com 1 ano, eu já tinha multiplicado 5. E aí eu já era supervisor de célula. Em 1 ano de célula, eu já me tornei supervisor. Glória a Deus. E aí eu fui só trabalhando, e nós fomos crescendo no bairro industrial, implantando, não tinha ainda a Lagoinha, nós éramos vinculados à sede, até que o pastor Márcio pediu para abrir os núcleos ainda na época, e o meu pastor líder era o pastor Cláudio Barbosa. Sim. E aí ele abriu um núcleo no bairro Céu Azul. E aí eu fui para o Céu Azul. Nessa de eu ir para o Céu Azul, nós infelizmente precisamos fechar algumas células. Eu fiquei muito triste com isso, porque quando você fecha um GC, o meu coração fecha. E aí nós fechamos, mas eu fui para o Céu Azul e lá nós abrimos bastante GCs. Até que veio a oportunidade de abrir a Lagoinha Industrial. Voltei para o Industrial e aí abrimos GCs no Industrial e hoje, para a honra e glória do Senhor, o Industrial está repleto de células, assim como Ibirité está repleto de células não, GC, deixa eu consertar aqui, nossos grupos de crescimento. E as pessoas têm se sentido cuidadas, porque aquilo que fizeram comigo é o meu desejo que nós façamos com os outros. E tenho passado isso para o superintendente, assim como para os supervisores, os líderes. Nós fazemos macrocela, você já foi lá levar a palavra para nós na macrocela na Lagoinha Industrial, nós temos uma por semestre e nós temos trabalhado para esse grupo de crescimento ser grande mesmo, sabe? E acolher muitas pessoas, porque como diz o pastor Márcio, o cuidado é na célula. Sim. Se tem algo que você não tem dificuldade é de multiplicar. Até a sua história inicial muito parecida com a minha em relação a mergulhar na visão. Quando eu abri meu primeiro pequeno grupo, também as multiplicações foram consequência. Obviamente
né, é a visão que Deus nos deu de fazer discípulos para Ele, para a glória dele, enfim. Mas tem muita gente que está nos assistindo e até mesmo eu, como um pastor também em Lagoinha, existe um conceito em Lagoinha do Luciano ser muito frutífero, do Luciano, né, ser um multiplicador, ser um cara muito intencional na visão. O que você, eu não quero dizer segredo, porque não existe receita, mas alguns conselhos que você dá para líderes, até mesmo para pastores que estão nos assistindo, sobre multiplicar, sobre de fato ser relevante. Por exemplo, você está lá no industrial, são tantos GCs abertos, eu me lembro que eu fui pregar lá na Lagoinha, um fenômeno, uma coisa maravilhosa, um povo feliz, alegre, porque não é só também sobre número de pessoas, é alegria de vida, é um povo alicerçado, é um povo fiel, as pessoas dentro da igreja que vieram por meio de um pequeno grupo, elas são diferenciadas, sim, elas abraçam, sol ou chuva, elas estão no culto. Dá alguns conselhos aí assim para você que tem muito sucesso assim nessa multiplicação. Eu louvo a Deus por tudo isso, porque primeiramente, obviamente, né, a graça dele sobre a nossa vida. Sim, claro. Mas talvez um dos segredos é a equipe, sabe? É fazer discípulo, é discipulado. E o outro ponto é nos colocar no lugar do outro. Eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, por exemplo, alguma estratégia nos nossos GCs. Eu desde sempre fui anfitrião, eu sempre abri minha casa. Então, sempre tem célula na minha casa, sempre tem os GCs na minha casa de juventude, infantil e também dos adultos, que é a mista. Eu gosto de receber pessoas na minha casa, eu gosto de tratar bem, da mesma forma que eu gosto de ser tratado, eu gosto de tratar as pessoas. Então, sou muito obediente à visão. Quando o pastor Márcio colocou para a gente fazer o lanche no início, porque pode ser que alguém venha, né, direto do trabalho e está com fome, então eu sempre me coloco no lugar do outro. Então, por exemplo, eu sei que eu vou falar algo aqui que de repente pode soar estranho, mas é algo que eu coloco para os meus supervisores e superintendentes: seguinte, gente, cuidado, né, com a forma que vocês tratam um visitante, porque às vezes o visitante, ele está ali, ele não está à vontade. Ele foi ali apenas para saber, porque tem gente que às vezes não gosta de ir na igreja, mas você chama ele para ir na sua casa, numa reunião, ele vai. Então a gente precisa saber tratar, nos colocar no lugar dessa pessoa. Como que seria a minha visão se eu tivesse indo a primeira vez num lugar onde vai falar de Jesus? Sim. Né? Então é saber conversar com as pessoas, é saber colocar o evangelho para as pessoas de uma forma mais branda e tranquila, para elas se sentir à vontade. Na minha casa as pessoas se sentem à vontade. Eu não estou dizendo que todos têm que fazer isso, mas na minha casa, por exemplo, os irmãos, a gente criou um vínculo tão grande que a minha geladeira, qualquer um vai lá e abre. Você deu essa liberdade? A liberdade. Então, porque eu gostaria de ter essa liberdade, eu dou essa liberdade. E com isso, eu vou me aproximando das pessoas, é a proximidade. Nós vamos criando uma amizade e eu vou dando oportunidade. Talvez no GC o que menos fala é o líder. É dar oportunidade, porque no culto a pessoa... Não ser centralista, Isso, né? A pessoa no culto, ela não tem como levantar e falar: pastor, deixa eu dar minha opinião a respeito disso, ou me responde um questionamento. E na célula é dado essa oportunidade. Então, quando você dá a oportunidade, você começa a ver as pessoas, o potencial de cada um. E aí você vai delegando também. O delegar é muito importante. Sim. Pedir às pessoas ajuda, né? Nós não somos donos da verdade, nós somos pastores, mas não somos donos da verdade. Então, que as pessoas nos ajudem. Então, delegar funções dentro do GC para cada um, e você vai descobrindo ali talentos e eles vão crescendo naturalmente. Vem um crescimento natural. É como eu já ouvi algumas pregações de pastores dizer que a árvore, ela não faz força para ter um fruto, é natural. Então, o que precisa é adubar, aguar e cuidar. E se você cuida, o fruto vem com... É o que a Bíblia diz, resultado. Né? Paulo plantou, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. Se a gente fazer nossa parte, as pessoas se achegam. Quem que não gosta de estar perto de uma casa onde você gera vínculos, onde tem amizade, tem respeito? Sim. É o que você disse, o diferencial foi de uma pessoa que cuidou da sua família e foi uma realidade que você nunca teve. E de fato, o pequeno grupo, ele tem que ser na vida de alguém algo que elas nunca receberam fora dali. No trabalho, nem na família.
ela entende que ali é a família, porque às vezes nem na família ela teve esse cuidado, esse amor. Nunca ninguém se importou, nunca ninguém se perguntou como seu casamento tá, nunca ninguém deu um conselho, participou da vida. E não é entrar, porque às vezes as pessoas acham que quando entram dentro de um pequeno grupo, as pessoas querem entrar na vida umas das outras. Não, existe uma linha totalmente possível de você estar perto, de você cuidar ou de se sentir cuidado, mas sem ser invasivo, sem entrar. Eu tô lá na casa do Luciano, mas eu sei que ele tem um relacionamento dele com a esposa, você respeita o relacionamento de quem vai e ao mesmo tempo eu sou parte, porque existe algo muito maior do que o pequeno grupo, que é o reino de Deus, é o trabalhar individual de Deus na vida de cada um. Uma das coisas, Luciano, que mais me admira, assim, é porque mesmo você hoje, sendo um sub-regional, alguém que cuida já de algumas igrejas, né, e tão pouco tempo, essa obra de Deus na sua vida em 2010, né, 9 anos, vamos dizer assim, tantas coisas que Deus fez, mas você não perdeu essa simplicidade, essa essência de eu sou um pastor, eu tenho várias coisas para cuidar, eu tenho o louvor, a mídia, a diaconia, o evangelismo, missões, tem uma série de departamentos, mas você entendeu que a essência não muda. A essência de quê? Do cuidado, a essência da simplicidade da casa, de você abrir sua casa. Você abre a sua casa para as pessoas, sim, mas você abre a sua casa para Deus acima de tudo. E eu acho que isso é um diferencial. Conhecendo e vivendo na visão celular já há tantos anos, e eu acho que isso faz com que as pessoas também se acheguem mais no seu pequeno grupo. Por isso que você multiplica. Por quê? Porque é fruto de uma acessibilidade. Você é acessível às pessoas, enfim. Né? Então, eu não tenho dúvida que o crescimento da nossa igreja, principalmente nessa visão de plantar uma igreja em cada bairro de Belo Horizonte, região metropolitana, em cada cidade, né? em cada nação, em cada estado. Então, eu não tenho dúvida de que esse crescimento, para que ele seja saudável, tem que ser com líderes assim. E nós estamos falando de uma igreja que tem pequenos grupos no mundo inteiro, né? Então, essas características na vida de um líder é fundamental. Então, queria que você pudesse mesmo, assim, para quem está nos ouvindo, você puder abençoar. O pastor Márcio tem falado em cada culto que se você quer uma lagoinha aí na sua cidade, no seu bairro, enfim, entre em contato com a gente, né? Então, tem pessoas aí do Brasil inteiro e do mundo inteiro via YouTube, as redes sociais nos assistindo. Eu queria que você falasse com eles também, abençoando aí esse trabalho. Abrir o lar para fazer um culto na sua casa, né, é muito interessante. Eu desde sempre tive célula na minha casa. Nesse tempo agora, eu estou fazendo uma reforma na minha casa, eu estou aproveitando para visitar todas as células. Eu chego, o pessoal fala assim, nossa, o pastor veio na minha célula, ficam admirados porque o pastor foi. Nós precisamos de estar próximo, dar essa liberdade, porque a finalidade é o cuidado. E às vezes nós, pastores, não temos como cuidar diretamente de todos. Por isso a importância do GC, dos líderes, dos anfitriões, dos secretários, dos supervisores, porque cuidam, né, dessas pessoas mais de perto. Então, se você quer ser cuidado mais de perto, você precisa estar no GC. Sim. Porque às vezes o pastor, ele tem uma agenda, né, às vezes cheia. Mas se você está no GC, você tem um líder que vai cuidar de você, que vai caminhar com você. Então, é por isso que nós precisamos estar inserido em GC. Porque GC é um cuidado de perto, né, daquele líder ali. Ah, mas ele é um líder, ele não é um pastor. Ele é um pastor, sim. Todo aquele que cuida de ovelha é pastor. Sim. Nós apenas temos um título diferente, né? Mas todo líder de célula é um pastor. Todo supervisor, ele é um pastor. As igrejas de Lagoinha agora são todas frutos de pequeno grupo. Eram líderes de pequeno grupo. Você fala isso nas reuniões, que as igrejas hoje, mundo afora, quem estão à frente dessas igrejas são ex-supervisores, ex-líderes de célula, então são pastores. Então, se você está fora de um GC, procure um GC no seu bairro, liga para a secretaria da igreja que ela vai informar um GC próximo da sua casa. Se você estiver na região do Industrial de Birité,
pode me ligar, pode procurar na Lagoa Industrial, meu número está lá, que nós vamos abrir, quem sabe, um culto na sua casa. O GC na sua casa é mais do que uma reunião, é um culto, né, a Deus na sua casa. Então, que você possa participar de um GC. Glória a Deus. E é isso aí, pessoal. Esse programa é para inspirar você, como o pastor Luciano disse aqui, a participar, ser parte dessa visão, que não é um método, é uma visão bíblica de cuidado, de discipulado, de influência, de alcance e, acima de tudo, de transformação por causa do Evangelho. É isso aí, obrigado, Luciano. Amém. Tamo Prazerão junto. a gente estar junto Obrigado. nessa mesma missão. É um prazer. E que você continue aí sendo abençoado por meio desse programa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Depois dessa entrevista maravilhosa com o pastor Luciano Barcelos, que eu tenho certeza que te abençoou muito, porque me abençoou, chegou o momento da gente compartilhar aquilo que será trabalhado dentro do GC. Como você sabe, nas 4 semanas do mês, a primeira semana, nós, enquanto igreja, enquanto secretaria de GC, disponibilizamos para você um estudo. Na segunda semana é um tema atual. Na terceira semana também disponibilizamos esse estudo e na quarta semana é um tema livre. Exatamente isso. Você, líder, tem a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem falado no seu coração. Eu lidero o GC e na quarta semana para mim é um motivo de muita alegria, porque aquilo que Deus tem falado comigo no devocional, aquilo que Deus tem falado comigo durante a semana, eu tenho compartilhado, para aqueles irmãos ali que estão comigo semanalmente ouvindo da palavra, e é bênção de Deus, porque Deus fala conosco. Deus fala com você e compartilhar isso com os outros é algo sobrenatural, é algo maravilhoso. E essa semana é exatamente isso que deve acontecer no seu GC. Você edificar os outros por aquilo que Deus tem edificado. No tema livre, você tem a oportunidade de sondar o coração ali das pessoas que frequentam o seu GC. Talvez é um tempo de você trazer uma palavra de incentivo à evangelização. Talvez é um tempo de você trazer uma palavra regada ali de unção, de sobrenatural, para aquecer o coração dos irmãos. Talvez é o tempo de você compartilhar sobre família, sobre se o seu GC é um GC família, sobre criação de filhos, enfim, alguma coisa bem específica. E você conhece o coração, o perfil das pessoas que estão ali reunidas com você toda semana. Então deixa Deus usar você. Eu oro para que o seu GC essa semana seja uma bênção, para que Deus te use de forma sobrenatural, tocando as pessoas por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Deixa Deus usar você, prepara. Tenho certeza que você já está preparando, mas anota tudo, cria ali, estuda, faz todo um preparo para que no momento do GC Deus possa usar você em nome de Jesus. Eu quero aproveitar também que hoje é o tema livre e você vai ministrar o que Deus fala ao teu coração, a gente reforçar a nossa visão enquanto pequenos grupos no nosso contexto Igreja Batista da Lagoinha. Porque às vezes você está vendo esse programa aqui semanalmente e até parece que as entrevistas ou que essa realidade parece uma com a outra ou é a mesma coisa, mas você precisa entender a essência do que nós fazemos. Você consegue compreender que quando a gente fala de GC, nós estamos falando de pessoas e Jesus morreu por pessoas, Jesus entregou a sua vida por pessoas, Jesus pagou um alto preço por pessoas e é sobre essas pessoas que nós estamos falando. Uma semana dessas para trás, eu estava pregando no culto fé e, na verdade, antes de pregar, eu tinha acabado de chegar na igreja e veio um diácono e disse assim: pastor, tem um irmão querendo te dar um abraço. E quando eu fui conhecer esse irmão, para mim era uma honra poder abraçá-lo. Era um ex-presidiário que há mais de um ano atrás converteu por meio de um projeto que nós temos na penitenciária aqui de Belo Horizonte, uma das penitenciárias de Belo Horizonte, onde por meio da Rede Super a gente coloca televisões em cada cela e um culto
Ele me vendo pregar, ele se prostrou diante do Senhor, ele converteu e ele tinha feito uma oração dizendo: o primeiro dia, depois que eu sair aqui da prisão, eu vou ali naquele culto, eu vou dar um abraço no pastor. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente faz é para tocar pessoas. Se não for para transformar pessoas, não tem o porquê a gente fazer GC, não tem o porquê a gente ter esse programa, não tem o porquê a Rede Super existir. Tudo envolve a transformação de vidas. Por isso que nós profetizamos vida, vida na sua vida, fôlego de Deus no teu coração. E é isso, é para isso que nós fomos chamados. É a prática do ide, de Mateus capítulo 28, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batiza no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E Ele nos prometeu a sua companhia, dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quero reforçar a você que tudo que você faz e agrada o coração de Deus é sobre pessoas, é famílias sendo transformadas, é maridos que agrediam as suas esposas e hoje são carinhosos, são amorosos, é pais que não tinham tempo com os seus filhos e agora priorizam os filhos, são pessoas que não eram um cidadão correto e hoje consegue ser um cidadão exemplar, alguém que paga as suas contas, alguém que é educado com as pessoas, porque é isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. O que eu quero dizer com isso? O GC, por meio da edificação, do relacionamento, de ver Deus transformando pessoas por meio de relacionamentos pessoais, interpessoais, essa é a essência do nosso GC. Sim, nós queremos crescer, nós queremos influenciar as cidades pelo qual Deus tem nos dado, sim. O crescimento, nós temos percebido o crescimento, sim. Nós temos alvos também. A nossa visão faz a gente ter propósito em cima do que a gente faz, mas nada substitui a essência, que é pessoas. O Evangelho transformando cidades. Como? Por meio da igreja local, usando as casas. As casas de quem? Da igreja, porque nós somos a igreja. A igreja nunca foi estrutura, igreja nunca foi tijolo, igreja nunca foi telão, igreja nunca foi cadeira, igreja sempre foi pessoas. E é por isso que a gente existe, é por isso que a gente bate de porta em porta, como Lucas 10, na comissão dos 70, é por isso que a gente senta no sofá, a gente come pão de queijo como um bom mineiro, a gente toma um café juntos, a gente fala do Evangelho, sabe por quê? Porque a gente é intencional no que a gente faz. A gente não quer perder tempo, a gente não fica uma hora batendo papo. A gente sabe que o Evangelho, que é ministrado dentro de um GC, é fundamental para que o meu e o seu casamento permaneça de pé, para que a nossa família seja sustentada, para que nós possamos conseguir viver num mundo que jaz do maligno. E é por isso, porque somos cidadãos do céu e nós habitamos na terra e dizemos ao Senhor: eis-nos aqui. Estamos aqui para cumprir a obra de Deus. E é por isso que eu creio que você precisa participar de um GC, é por isso que eu acredito que Belo Horizonte e a sua cidade será transformada quando as casas entenderem que não é sobre prédios, mas é sobre pessoas. Aí veremos uma transformação social, pessoas que não são comparativas, pessoas que não estão em busca de coisas materiais, mas estão em busca de cumprir o verdadeiro propósito de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai usar você muito nesse tema livre e eu tenho certeza que Deus vai usar muito você se você engajar nessa visão. Não uma visão metodológica, mas uma visão de Deus. Quando você vê a igreja de Atos, todas as igrejas nasceram por meio de um pequeno grupo que se reunia e Deus fez algo sobrenatural. Deus não mandou a gente ganhar o mundo, mas Deus mandou a gente se importar com a nossa Galileia, como Jesus se importou. Se você não sabe, 82% do ministério de Jesus foi em volta do mar da Galileia. E o evangelho pregado ali tocou nações. E é isso que Deus faz. Quando o evangelho é pregado genuinamente,
um evangelho que Cristo é o centro, onde o homem sai de cena e Cristo se torna ali o protagonista da história. E eu tenho certeza que você vai crescer muito em Deus, no conhecimento da palavra. Que Deus abençoe muito você, no nome de Jesus. Beleza, nós somos 16 jovens frutos e nos reunimos aos sábados no bairro São Geraldo e queremos dizer que amamos o nosso GC! Você viu aí o que tem acontecido através dos nossos GCs? Existe uma forma de você também, do seu GC, participar do nosso programa. Basta você filmar ali o seu GC, tirar uma foto e postar nas suas redes sociais com a hashtag #EuAmoMeuGC. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de outros líderes. Então não se esqueça, hashtag #EuAmoMeuGC. E o nosso programa, ele vai ficando por aqui, mas eu não posso deixar de lembrar você que na próxima semana nós temos um entrevistado que Deus tem usado tanto ali em Justinópolis, nosso irmão Ricardo Lopes, um líder que tem liderado com tanta excelência, que Deus tem levantado ali naquela comunidade local, naquela igreja local onde Deus estabeleceu. Então é isso, até o próximo programa, que Deus abençoe muito a sua vida. Compartilhe esse programa, o máximo de pessoas que você puder, para que milhares também possam ser abençoados. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.